Hoje você vai ver o que o livro de Êxodo tem a ver com o livro de Daniel. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Shemot. Vamos focar nos parágrafos de 1 a 3 do Zohar. O Zohar traz o primeiro versículo de Shemot, que fala que os filhos de Jacó desceram ao Egito, é o início da escravidão. A gente, a partir dali, começa todo aquele processo, ser escravizado, chegar Moisés, libertar o povo. E logo em seguida, o Zohar já cita alguns versículos de Daniel, né, bem lá para frente, vários anos depois, inclusive na Bíblia, um livro que está bem para frente. E Daniel, como vários dos profetas, fala sobre a redenção, sobre o período final do mundo, que na Kabbalah a gente chama o fim dos tempos, onde o Messias vai chegar, a nossa realidade vai mudar. E aí, uma pergunta então que a gente pode fazer. Qual é a relação dessas duas coisas? Por que o Zohar começa citando Shemot e depois já vai Êxodo e depois vai para Daniel? Existe um conceito na Kabbalah que é um pouco complexo, mas nada também muito impossível de entender, que é o seguinte: nós vivemos aqui, nesse mundo, Malchut, numa realidade temporal diferente da realidade espiritual. Para nós aqui, nós vivemos vendo passado, presente e futuro como três entidades meio que separadas, certo? O que eu tenho hoje eu chamo de presente, o que eu vivi eu chamo de passado e o que eu vou viver eu chamo de futuro. Numa realidade espiritual, essa divisão de tempo não existe. Tá? Passado, presente e futuro são uma coisa só. É por isso, por exemplo, que um profeta consegue ver o futuro. Não é que ele vê o futuro, é que ele está num nível de realidade onde não há futuro. Né? Não há a noção de futuro. Futuro e presente para ele são a mesma coisa. Então, do mesmo jeito que você agora está assistindo esse vídeo, né, e olhando, por exemplo, a tela do seu computador, o profeta está vendo ao mesmo tempo uma coisa do futuro, entendeu? Ele está numa dimensão onde não há futuro. Bom, então nessa realidade espiritual, onde não há presente, passado e futuro, a Kabbalah diz que o mundo já existe no seu estado perfeito. Nós hoje vemos o mundo num estado imperfeito, onde há dor, sofrimento, miséria, guerra, pobreza, tristeza, né? Mas existe já um mundo onde isso não é uma realidade, onde isso não vai existir, que é um mundo messiânico. Para nós, isso está no futuro. No plano espiritual, isso já existe. Então, do ponto de vista de Deus, ou do ponto de vista quanto mais a gente sobe na árvore da vida, mais essa é uma realidade única, certo? Então, quando o Zohar junta Êxodo com Daniel, ele está tentando indicar isso. O que marca o começo da escravidão é também já a própria redenção do Messias. Os dois eventos são uma e uma única coisa só. A gente tende a pensar como dois eventos distantes, de novo, porque nós estamos numa realidade onde a gente vê o tempo linear, né? Mas para o espiritual as duas coisas já são concretas. Não uma é passado e outra é futuro, as duas coisas já existem. Então eu sei que é um conceito um pouco mais louco, um pouco mais difícil aí de entender, mas é isso que eu queria passar, que o Zohar tenta ensinar para nós. Bom, e aí o que é importante também de mencionar? O Zohar diz que quando chegar para nós, né, no futuro, esse momento da era messiânica, algumas pessoas vão ser salvas. O Daniel descreve o processo através do anjo Michael, em português a gente geralmente fala Miguel, com nomes que vão estar escritos num livro. Né? O Daniel fala que tem um livro que esse anjo Miguel vai ter, com nomes de quem vai ser redimido. Quando a gente lê isso literalmente, dá a entender que algumas pessoas vão ser redimidas e outras não, né? Que tem uma lista de nomes. E não é bem assim que funciona, tá? Por vários motivos. Primeira coisa, o próprio Daniel explica, todo mundo é redimido, só que às vezes com diferença. Por exemplo, uns vão ser redimidos e chegar num nível de sabedoria e outros vão ser redimidos em outro nível. Ou seja, quando o Messias chegar, não é que vão se acabar as diferenças entre as pessoas. Você vai continuar tendo pessoas mais sábias e pessoas menos sábias. Você vai continuar tendo pessoas mais espiritualizadas e menos espiritualizadas. Mas todas vão ser redimidas, ok? E o segundo motivo é, quando se fala desses nomes escritos nos livros, a gente vai remeter a um outro assunto, que é o seguinte: a Kabbalah ensina que o nome de toda a humanidade, na verdade, está codificado no livro. Qual livro? A Torá.
Talvez vocês já ouviram falar de uma coisa aí que ficou famosa recentemente, dos anos 2000 para cá, que se chama Código da Bíblia, né? O pessoal geralmente em português chama assim, o Códigos da Torá. Na verdade, isso é uma coisa muito mais antiga, claro, os cabalistas já falavam disso, mas basicamente consiste de quê? De você pegar o texto da Torá todo sem espaço, dar saltos de letras, né? Então você pega, por exemplo, a primeira letra, dá um salto de 40 letras, estou chutando, pega a letra que tiver ali, dá mais 40 letras, pega a letra, tá? E você vai fazendo isso, os pesquisadores têm descoberto que está tudo codificado na Torá. Inclusive eventos modernos, né? Guerras, ataques terroristas, personalidades do século XX, do século XIX, muito depois da Torá ser escrita. Então você tem aí, claro, a mídia sensacionalista sempre aproveita para, né, pegar e fazer propaganda disso, tem livros escritos por jornalistas, mas a Torá diz que não é o foco aqui não é nem essa questão da profecia, tá? De que na Torá está tudo profetizado. A questão é que todos nós estamos inscritos na Torá, de maneira codificada. Isso significa que você pode pegar o seu nome, tá? João da Silva, Yair Alon, Sergei Lololovsky, sei lá, e ir lá na Torá e você vai encontrar o seu nome codificado, provavelmente com todos os dados da sua vida. É isso que a Kabbalah diz. Toda a história de cada ser humano que já passou pela Terra está codificada na Torá. Como aquele ser humano era, quando ele nasceu, quando ele morreu, os eventos que ele vai ter na vida, até pormenores, até detalhes, tá? Toda a vida dos seres humanos, de todos os seres humanos, estão codificadas na Torá. Então, quando Daniel fala que as pessoas que estão no livro vão ser salvas, dá a impressão de que só alguns eleitos, né? Mas a Kabbalah fala que não, que o Daniel está aludindo a esses nomes que estão codificados. Ou seja, a humanidade inteira, de certo modo, vai ser salva. Com as diferenças que a gente falou, claro, tem níveis ainda, não vai abolir as diferenças, mas todo mundo vai ser salvo. Um bom dia a todos.